Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje aprenderemos a como interagir com o banco de dados pelo PHP. Pessoal, então hoje nós vamos começar a aprender um dos principais recursos quando nós estamos utilizando programação back-end, que é a possibilidade de nós interagirmos com uma base de dados. Através dessa interação nós vamos conseguir tanto enviar dados para essa base, como nós também vamos poder recuperar informações que estão lá dentro dela. No nosso vídeo nós utilizaremos a base MySQL, mantendo a mesma ideia do que foi visto nas matérias passadas, que vocês viram com o professor José Carlos. Tá? Então, antes da gente iniciar a utilização do PHP com o banco de dados, nós vamos preparar a nossa base de dados para que depois nós possamos inserir e recuperar informações de lá. Para que a gente possa utilizar a base de dados, nós não devemos esquecer que lá no nosso champ, o serviço do MySQL deve estar inicializado. Então, para fazer isso, nós vamos vir no botão Start de MySQL dentro do nosso champ. E para conseguir fazer uma base de dados, fazer a preparação da nossa base de dados, nós vamos apertar no botão Admin, para que então a gente consiga fazer essas definições dentro do PHP MyAdmin, que foi o gerenciador de banco de dados que vocês tinham visto aí nas últimas aulas. Então vamos começar criando a nossa base de dados, vindo aqui no botãozinho Base de Dados, e nós vamos criar uma nova base de dados chamada Aula 38. Aula 38. Vamos criar. Depois de criar a base de dados, nós vamos criar agora uma tabela, tá? Essa tabela, vamos combinar que terá o objetivo de armazenar os usuários do sistema, tá? Então, dentro dessa tabela, nós vamos guardar, a princípio, duas informações, tá? Vai ser a informação do ID, Nós sempre temos que ter a atribuição de um identificador para cada uma dessas linhas, para depois conseguir fazer a atualização ou exclusão dos dados da tabela. Então nós vamos começar colocando o nome da nossa tabela de usuários. O nome da tabela usuários. E a nossa tabela, nesse primeiro momento, terá duas colunas. Vamos aqui botar o criar. E agora nós vamos dizer quais são os nomes das nossas colunas, pessoal. A primeira coluna será usuário underline ID. Ela é do tipo inteira e nós vamos marcar aqui a coluna de autoincremento. Deixa eu diminuir um pouquinho o meu zoom para a gente conseguir ver aqui a coluna autoincremento, A gente marca a caixinha do autoincremento para que automaticamente a base de dados dê um número para cada novo registro. A nossa próxima coluna será o campo nome, que armazenará valores de texto, varchar, de 100 caracteres de tamanho. Ok? Vamos aqui guardar a nossa tabela e agora ela já está criada. Criamos uma tabela bem simples para que a gente possa começar a manusear o banco de dados pelo PHP. Vamos lá, quando nós estamos falando de banco de dados, a gente abre aí uma possibilidade infinita de coisas que a gente consegue fazer dentro do nosso PHP. Para facilitar o aprendizado, nós vamos focar nas 4 operações básicas lá de SQL, tá pessoal? Então o nosso objetivo vai ser criar um sisteminha CRUD. Para quem não sabe, o que significa CRUD? CRUD nada mais é do que a sigla das 4 operações básicas que nós conseguimos fazer com o SQL. Então, através do CRUD, nós vamos ter o C, que representa a letra Create, que é basicamente nós inserirmos novas informações dentro do banco de dados, que nós utilizaremos para isso o comando insert de SQL. O R representa read, que é a leitura dos dados que estão na nossa tabela. Equivalente ao comando SQL, vai ser através de select. O U representa a sigla de update, que é o mesmo nome usado nos comandos SQL, que é para atualizar os dados de um determinado registro. E nós vamos ter o D de delete, que também é o mesmo comando em SQL e vai ter o objetivo de nós apagarmos informações de dentro da nossa base. Lembrando, o CRUD ele vai ter significado em bases de dados que já são existentes, Para criação de tabelas, para alteração de tabelas, enfim.
todas as outras possibilidades via SQL, aí nós vamos fazer diretamente pelo PHP-MyAdmin. A gente não vai usar o PHP nesse momento para fazer a criação das tabelas. Tá, ok? Para facilitar, a gente vai pegar as tabelas já criadas no PHP-MyAdmin e vamos ficar fazendo a comunicação com elas. Uma vez criada a nossa base de dados, agora nós vamos voltar para o nosso PHP e ver como que nós conseguimos fazer essa comunicação e troca de dados. Para acompanhar o conteúdo dessa aula, baixem o arquivo que já está disponível no Moodle. Lembrando que o arquivo ele está somente com a conexão com a base de dados. Nós vamos continuar o conteúdo dela dentro da nossa aula. A exemplo do que fizemos nas outras aulas, descompactem o arquivo aula 38 dentro da pasta htdocs do XAMPP. Para fazer a comunicação com a base de dados, o PHP possui uma biblioteca para essa finalidade. Tá, pessoal? Vamos então aprender a utilizar o PDO. Vamos lá, primeiro a definição. PDO, que é a sigla para PHP Data Objects, né? Objetos de dados do PHP, é uma biblioteca para acesso à base de dados. Permite a conexão com diversos bancos de dados diferentes. Essa é uma das grandes vantagens da utilização do PDO. Tá? Se vocês forem olhar as documentações lá dentro do PHP, vocês vão observar que tem outras maneiras de conexão com a base de dados. Mas o PDO, a vantagem é essa, que você pode conectar com várias bases sem precisar ficar mexendo em toda a estrutura do teu código. Então imagine o seguinte cenário. Hoje você desenvolveu o teu sistema utilizando MySQL. Daqui a pouco, por alguma necessidade da empresa, resolveu-se migrar para outro sistema de banco de dados, né? Outro sistema de gerenciador de banco de dados. Vou pegar aqui que foi migrado para o Postgre. Se você não utilizar o PDO, você acaba que tem que reescrever todas as suas consultas para adaptar a leitura nessa nova base de dados. Então, se o teu sistema tivesse sido desenhado com o PDO, isso já iria facilitar. Claro, isso também pode causar algumas desvantagens. Como nós aprendemos já em SQL, né? SQL é uma linguagem estruturada para consultas e assim, a base do SQL é muito parecida em todas elas, né? Acaba que muda um detalhe ou outro dependendo do sistema de banco de dados. Mas quando vocês estão utilizando alguma base específica, essas bases elas também possuem funções. Que aí sim, essas funções específicas de cada base pode ter uma mudança grande uma em relação à outra. Então o PDO ele não vai permitir que você use algumas funções específicas de cada base de dados, tá? Acaba que dentro do PDO a gente cria consultas um pouquinho mais genéricas. Tá, ok? Mas a vantagem é essa, migrou de base de dados, o único trabalho que nós vamos ter é ter que informar na linha de conexão qual foi a base de dados que você migrou. Isso acontece porque cada base de dados ela possui o que nós chamamos de driver. Nada mais é do que um sistema que consegue fazer essa interpretação do SQL. Para a gente fazer uso do PDO, a gente vai precisar só de 3 informações básicas. O DNS e além disso nós vamos precisar informar qual é o usuário da nossa base de dados e qual é a senha do nosso usuário. Por padrão, quando nós instalamos o XAMPP e ele instala o MySQL para nós, ele já cria um usuário chamado root, que tem um acesso privilegiado à base de dados. A senha padrão de root é em branco, tá, pessoal? Claro que aí envolve algumas questões de segurança que acabam fugindo um pouco aqui do escopo do nosso vídeo, tá? Vocês podem procurar aí depois como é que faz para mudar a senha de um usuário dentro do PHP-MyAdmin, tá? Mas aqui, para não ficar muito extenso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar essa base de dados padrão, que é com o usuário root, e com a senha em branco, tá? E aí, a partir daí, nós vamos fazer a conexão com a base de dados. Vamos abrir o nosso arquivo pdo.php dentro do nosso VS Code. Então, essa é a nossa estrutura inicial do arquivo pdo.php, tá, pessoal? Vamos fazer aqui a leitura linha a linha do nosso código, né? O nosso código, obviamente, ainda não está completo. Eu só deixei, a princípio, a informação da conexão com a base de dados e, a partir dali, nós vamos continuar a codificação, tá ok? Na linha número 2 está sendo criado um array, né? Um array associativo que tem 3 posições. Tem a posição DNS. No DNS nós devemos informar qual é a base de dados utilizado. Eu vou deixar na descrição do vídeo
a documentação oficial de PHP do PDO, tá? Que vai identificar quais são as bases de dados que são compatíveis com ele, tá ok? Tá aqui na descrição do vídeo. Então, nesse caso, nós estamos utilizando uma SQL e vamos informar aqui, ó, 2 pontos e dizemos qual é o host. O host, como a nossa base de dados está instalada localmente, nós vamos colocar localhost. Aqui nós poderíamos também substituir pelo IP da máquina local, que sempre ele considera a 127.0.0.1, tá? Se vocês estivessem já fazendo o sistema de vocês no ambiente de produção, aqui vocês informariam qual é o IP do servidor de banco de dados. E informamos qual é o nome da nossa base de dados. DBName, o nome que nós colocamos lá antes, aula 38. Se vocês tivessem colocado um nome de base de dados diferente, aqui que seria incluída essa informação. Além da posição DNS no nosso array, criamos também uma posição chamada usuário, que por padrão aí do nosso champ ele já vem com o root, né, que é do base de dados MySQL, e a senha fica em branco. Se vocês mudarem os dados de acesso do PHPMyAdmin, vocês devem informar nessas 2 linhas. E aqui na linha número 8 é que nós vamos iniciar o nosso PDO. Observem aqui no PDO que ele apareceu uma palavrinha que nós ainda não tínhamos feito antes, tá, pessoal? Que é a palavrinha new. A palavra new está relacionado à orientação de objetos. Mais uma vez, o nosso curso não vai ser focado em orientação de objetos. Mas assim, só para não ficar totalmente vago, quando nós utilizamos o new e informamos qual é a classe que nós vamos iniciar, nós devemos informar quais são os parâmetros iniciais da nossa classe. O PDO precisa desses 3 parâmetros que foram informados anteriormente. Precisa do DNS, precisa do usuário e precisa da senha. Uma vez que a gente iniciar a classe PDO dentro da variável DB, a qualquer momento eu vou poder executar ações que são nativas do PDO. Então dentro aqui nós vamos informar o PDO, que é o nome da nossa classe de conexão com a base de dados. E depois informamos o DNS, vírgula, para informar o próximo parâmetro. Usuário, vírgula, o próximo parâmetro, senha. Vamos abrir no nosso navegador o arquivo PDO e vamos ver o que ele está gerando até o momento. No nosso navegador, nós vamos abrir aí o arquivo localhost, aula 38, pdo.php. Por enquanto, ele não está gerando nada, porque nós simplesmente fizemos a conexão. Se não estivesse funcionando a conexão, aqui já estaria dando um erro, tá, pessoal? Então vale a pena fazer o teste. Antes de começarem a escrever o restante do código, já abram o arquivo e vejam se ele não está dando nenhum erro. Para que a gente consiga ver o que está gerando dentro da nossa variável DB, nós vamos utilizar o comando vardump e vamos colocar a nossa variável DB, tá? Observando aí o resultado na tela, nós vamos verificar que ele já está com um objeto PDO, certo? Como eu tinha falado para vocês, aquele new começou uma nova instância do objeto PDO. Uma vez iniciado o objeto PDO, aí sim a gente vai poder conhecer quais são os seus métodos de uso. Os métodos nada mais são do que funcionalidades atribuídas a uma classe. Olhando a documentação oficial do PDO, vocês vão observar que ele tem uma série de métodos de utilização, né? Para não ficar muito extenso e para que a gente tenha essa ideia inicial de comunicação com a base de dados, nós vamos restringir o nosso PDO a 3 métodos principais. Vamos ver quais são esses métodos. Nós vamos utilizar o método query, que serve para montar a consulta do SQL. Nós vamos ter o método fetchAll, que serve para criar o retorno de dados. E nós vamos ter o método exec, que serve para executar uma consulta sem retorno. Então, para simplificar, nós vamos fazer o seguinte, tá, pessoal? O select, o comando select, que serve para recuperar informações da nossa base de dados, ele vai precisar do método query e vai precisar do método fetchAll.
Eles vão ser usados em conjuntos. Um vai preparar a consulta SQL e o outro vai recuperar essas informações da base de dados e vai criar para nós um array associativo. Ele vai transformar o que está na base de dados num array associativo. Para todos os outros comandos, insert, update e delete, nós vamos precisar utilizar somente o método exec. Tá ok? Então assim fica bem clara essa separação. Vamos começar pela letra C do CRUD, que é o create. Né? A nossa base de dados, até o momento, ela está vazia. Né? Nós vamos agora então ver como que a gente pode fazer para alimentar a nossa base de dados. Voltando aqui no nosso arquivo pdo.php, nós vamos tirar aqui a linha do vardump e vamos começar fazendo o seguinte, pessoal. Nós vamos montar o SQL para inserção de dados. Lembrando, nós vamos precisar somente inserir uma informação, já que o campo de ID é de alto incremento. Iremos iniciar a variável chamada SQL e dentro da variável SQL informaremos insert into o nome da tabela, tabela é a tabela usuários, entre parênteses, qual é o nome do campo que queremos preencher? Nome. Os valores que serão inseridos, aqui eu vou colocar o meu nome. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Certo? Notem que até o momento eu somente criei uma variável SQL com a string do SQL a ser executado. Ele ainda não disparou essa ação contra a base de dados. Para que a gente possa executar essa ação, nós vamos usar o método de PDO chamado exec. Então na nossa próxima linha, iremos chamar a nossa variável db, que aqui está com o PDO armazenado. E aqui, pessoal, sempre que nós quisermos utilizar um método de um objeto, ou seja, executar uma ação que aquele objeto já tem previamente configurado, a gente utiliza o símbolo de hífen e o sinal de maior. Vai aparecer uma flechinha, tá? Hífen maior. Aqui nós podemos especificar qual é o método do PDO que usaremos, que será o método exec. Exec. O método exec, ele pede um comando SQL para poder executar a ação. Então aqui nós vamos informar a variável SQL, que possui a string insert int usuários nome com os valores Luiz Felipe. E vou fazer aqui o ponto e vírgula para encerrar a minha ação. Para ter certeza que aquele comando foi executado com sucesso, logo depois dessa linha, eu vou colocar um texto retornando na tela. Echo inserção realizada com sucesso. Ok? Ponto e vírgula. Vou salvar a informação e voltaremos lá no nosso arquivo PDO. E lá no nosso navegador já vai estar mostrando inserção realizada com sucesso. Vamos verificar dentro da nossa base de dados para ver se realmente essa informação já está lá dentro. Eu vou voltar aqui no meu phpMyAdmin e na tabela usuários nós vamos clicar e verificar que já foi inserido aqui um novo usuário. Aqui, pessoal, se a gente quisesse fazer a inserção de novas informações de maneira dinâmica, né, que a própria pessoa possa fazer isso, óbvio que nós utilizaríamos ali um formulário, que aí a gente ia receber essa informação e com isso a gente ia conseguir fazer essa inserção, né? Como nosso objetivo com o PHP não será ficar mexendo na parte visual ainda, vamos fazer essa inserção de dados dinâmico através do método get. Nós vamos abrir o arquivo PDO e sempre que a gente quiser inserir uma nova informação, a gente vai ter que colocar isso via parâmetro. A gente não vai fazer isso ainda juntamente com o HTML, porque nós ainda não temos o JavaScript. O JavaScript é que vai fazer esse elo de ligação entre HTML e PHP, né? Senão a gente vai ter que ficar misturando código HTML com código PHP e eu não quero fazer isso nesse momento para que vocês acabem não ficando se confundindo, tá ok? Só por esse motivo que a gente não vai utilizar o HTML e vamos fazer isso através do método get, tá? Fazendo dessa maneira, depois a gente poderia reaproveitar esse arquivo e fazer sim lá via JavaScript, tá ok? Essa inserção, ela só vai poder ocorrer se realmente nós passarmos parâmetros na hora de inicializar o nosso arquivo PDO. Então, para garantir que não teremos problema, a gente vai ter que também fazer uma verificação antes se esses parâmetros estão sendo passados. Se os parâmetros não estiverem sendo passados, nós vamos dizer na tela:
os parâmetros não foram inicializados ou não existe parâmetros para inserção, tá? É importante fazer essa verificação. Então, antes da gente mudar aqui o nosso nome para uma variável, vamos fazer o seguinte, tá, pessoal? Nós vamos ter que verificar se o parâmetro foi passado. Para fazer a verificação desse parâmetro, nós utilizamos a função do nosso PHP chamada isSet. Essa função verifica se uma variável foi iniciada ou não, retornando o valor true ou o valor false. Faremos então a primeira análise. Se a nossa variável isSet, eu vou verificar se a variável foi inicializada. Qual vai ser essa variável? Eu vou verificar a variável superglobal get, variável superglobal get, e o nome do meu parâmetro. Eu vou colocar aqui, ó, nome, certo? Então, fazendo a verificação. Se foi inicializado a superglobal nome, aí sim ele vai executar essas ações. Certo? Aí ele vai fazer essas ações. Mas aqui ele não vai ficar fixando sempre o meu nome, né? Ele vai pegar o valor que está dentro da superglobal get. Nós vamos colocar aqui o valor de get. Se a variável getNome estiver inicializada, executa o SQL. Se não, ele exibe uma mensagem na tela. Else echo não foram passados parâmetros para inserção. Vamos voltar no arquivo, no nosso navegador, e vamos observar que vai mostrar a mensagem. Não foram passados parâmetros, deixa eu aumentar aqui mais o zoom, não foram passados parâmetros para inserção. Para passar os parâmetros para inserção, aí sim, ó, nós devemos fazer isso pelo método get. Vamos colocar aqui o nosso interrogação, e aí depois o nome do parâmetro que o arquivo está aguardando. O parâmetro é nome, e aqui eu vou colocar um outro nome. Vou colocar aqui, professor José Carlos de Souza, e vou dar um Enter, e aí ele vai dizer, ó, inserção realizada com sucesso. Voltaremos aqui na nossa base de dados, vou atualizar, e tá lá, ó, Luiz Felipe, José Carlos de Souza. Sempre que a gente quiser fazer uma nova inserção, a gente pode passar isso aí via parâmetro. Simples, né, pessoal? Então, o comando ali de insert é bem simples. É só você montar o SQL e colocar o exec. Essa foi a estrutura para inserir dados. Vamos ver agora a estrutura para recuperar dados, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Por enquanto, nós vamos deixar essas nossas linhas comentadas, né, para aprendermos como é que faz para recuperar dados, e depois a gente vai montar uma estrutura para que esse mesmo arquivo ele seja capaz ou de inserir dados, ou de ler dados, ou de atualizar dados, e assim sucessivamente, tá? Então, momentaneamente, nós iremos comentar esse nosso trecho. Para comentar várias linhas de código no PHP, a gente coloca /* no começo, e por último nós vamos colocar **, certo? Então no momento que fizermos isso, todas as nossas linhas de comando estão comentadas. Vamos agora fazer então a parte de leitura de dados, tá, pessoal? Vamos colocar o comando SQL e vamos lá. O comando SQL vai ser select os campos que eu quero retornar, usuário, ID e nome da tabela from tabela usuários. Montamos o SQL para recuperar todos os usuários da tabela. Agora nós queremos recuperar os dados que retornarem do nosso SQL dentro de um array. Então nós vamos iniciar aqui uma variável chamada usuários. Essa nossa variável usuários, o que ela vai recuperar, pessoal? Ela vai recuperar o nosso PDO com o método query, que é para preparar o SQL a ser executado, e depois o método fetchAll, que vai recuperar todos os dados da tabela. Então, para recuperar dados vai ser dessa maneira. Primeiro é o query, para ele pegar os dados que estão na base de dados e transferir para o PDO, e o método fetchAll, que é para converter esses dados para um array. Uma vez feito isso, vamos usar aqui o método vardump em cima da nossa variável usuários e vamos observar no navegador o que ele está gerando. Vamos pegar aqui o Ctrl U para visualizar.
Observem que aqui ele faz uma mistura, ele já cria tanto um array associativo quanto um array indexado, tá? Então se vocês quiserem usar ali uma posição, pode ser usado o nome do campo ou pode ser usado o índice do campo. Nós vamos agora aprender a como que a gente pode fazer para percorrer um array, percorrer as posições de um array. Para percorrer as posições de um array, nós vamos utilizar o laço chamado for-each. Então a sintaxe do nosso comando for-each vai ser o seguinte, pessoal. A gente vai escrever a palavra-chave for-each e aí nós devemos indicar qual é o array que nós queremos percorrer. E usando a palavra aqui as, nós vamos dizer qual é a posição atual. E para saber qual é a posição que eu estou percorrendo no momento, eu vou usar essa variável posição. Então, para percorrer o nosso array, nós faremos o seguinte. Utilizaremos aqui o for-each, certo, pessoal? For-each. E qual é o array que eu quero percorrer? Eu quero percorrer o for-each usuários, tá? Eu vou colocar as e vou dizer qual é o nome de uma variável que eu vou armazenar a posição atual que eu estou percorrendo. Eu vou colocar aqui a variável como usuário atual. Vou colocar desse nome aqui, certo, pessoal? E vou colocar o meu bloco de informações. E para cada posição eu quero retornar. Vou retornar aqui dentro de um parágrafo dizendo, né? O usuário. E vou dizer o nome do meu usuário, usuário atual, e vou retornar do meu array associativo, qual é o nome dele, e depois eu vou dizer tracinho ID e qual é o nome do ID do meu usuário atual. Vou colocar usuário atual, usuário ID. Observem que eu estou colocando aqui os mesmos nomes que eu tinha usado lá do meu select, né? Usuário ID. E por último, vou fechar aqui o meu parágrafo, certo? Encerraria aqui o meu comando. Então ele vai começar a percorrer o meu array. Para cada uma das posições ele vai gravar na variável usuário atual. E aqui eu vou conseguir observar, ó, usuário atual, qual é o nome. Acabou a posição, volta para o for-each e vai para a próxima. Acabou, ele vai fazer aqui um laço, né, pessoal? Ele acaba e vai para o próximo, acaba e vai para o próximo, acaba e vai para o próximo. Certo? Vamos observar no nosso navegador o que ele está fazendo. E ele ficou desse jeito, ó. Para cada usuário, ele estará gerando um parágrafo. Agora que nós já fizemos a estrutura para ler dados e a estrutura para gravar dados, nós vamos montar, pessoal, aqui uma estratégia para que a nossa página saiba se naquele momento eu estou querendo inserir uma informação ou se naquele momento eu estou querendo ler as informações. Então, para fazermos isso, faremos da seguinte maneira. Nós vamos informar um parâmetro indicando o que eu quero fazer. Eu quero fazer a leitura, que nós vamos utilizar a letra R, né, que é de read, ou eu estou querendo criar, eu vou fazer uma inserção, que é através da letra C. Então, para que a gente faça esse controle de decisão na nossa página, nós poderíamos muito bem utilizar o comando if para fazer isso, né? Fazer vários ifs, mas existe uma outra estrutura que até nós tínhamos comentado na aula passada que consegue organizar melhor essa ideia de várias possibilidades, né? Porque nesse momento a gente está fazendo só a criação e a leitura, mas depois nós vamos ter ainda a parte de atualização e a parte de apagar dados. Então, por esse motivo, nós vamos usar a ideia do escolha do lógica de programação, que aqui dentro do nosso PHP é chamado de switch, tá? Então, primeiro vamos recuperar os dados e depois a gente monta uma estrutura do switch para decidir o que eu quero fazer naquele momento. Então, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Vamos voltar aqui no começo. Nós vamos carregar a ação dentro de uma variável, certo? Nós vamos verificar primeiramente, se o parâmetro foi passado para a página, então nós vamos colocar isSet. E vamos dizer aqui que o parâmetro que tem que ser passado é o parâmetro, através do get, chamado ação. Ok? Então nós vamos verificar se nós inicializamos essa ação. E faremos o seguinte, pessoal. Se a ação foi inicializada, nós vamos gravar isso dentro de uma variável. A ação será igual ao get, né? Então vai ser igual, a gente vai colocar lá para que seja igual ao get. E se não, else, a ação vai ser
vazia, não vai ter ação nenhuma, certo, pessoal? E agora sim, ó, eu vou utilizar a estrutura do switch, tá? Então eu vou colocar aqui o switch, que na verdade é para fazer um conjunto de verificações, a exemplo do que seria com o if, só que fica mais simples aqui com o switch, né? Então eu vou fazer aqui o escolha em cima do ação, certo, pessoal? Vou fazer aqui a escolha em cima do ação. Caso a minha ação seja a letra C, né? Vamos dizer assim, ó, caso a nossa ação seja a letra C, eu sei que é para fazer o que, pessoal? Vou colocar aqui 2 pontos. E vou colocar o quê? Se for para criar, eu vou colocar todos os meus comandos de criação que nós tínhamos feito anteriormente, ó. Ok? Coloquei então aqui toda a minha estrutura do case dentro dele. E aqui só o cuidado que a gente tem que ter, né, pessoal? Quando a gente faz o if, ele vai cair ou no bloco do verdadeiro ou no bloco do falso e o outro é ignorado. O case, ele só para de executar a ação no momento que ele encontrar o comando break. Então aqui a gente informa o comando break para que ele encontre esse caso e pare de fazer, tá? Se for o C, ele vai fazer isso. Se for o R do CRUD, né, pessoal, que é para fazer a leitura dos dados, ele vai fazer isso aqui que nós tínhamos feito antes. Fizemos por último, né? Ele vai percorrer os dados e mostrar na tela. Ok? Joguei para cá. Vou empurrar aqui para fazer a indentação. Vou apagar aqui as listinhas do meu comentário. Se tiver sido passado o parâmetro de ação a letra C, ele vai fazer isso aqui. Se for passado o parâmetro de ação R, ele vai fazer isso aqui. Vai ser feito isso aqui. Não esquecemos do break, né? Podemos esquecer aqui do comando break. E se não foi passado nada? Bom, se não para no primeiro caso, se não para no segundo caso, ele vai para o que a gente chama de caso default aqui, tá, pessoal? Seria assim, a grosso modo, mais ou menos o que é o else lá do if. Se não é a condição anterior, só pode ser a próxima condição, tá? Então aqui o default, ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar uma mensagem na tela, echo, não foi escolhida a ação. Vou voltar aqui no nosso navegador e observar, ó, não foi escolhida a ação. Vou aumentar aqui um pouquinho. Por que está escrito não foi escolhida a ação, pessoal? Porque aqui, ó, em cima, eu ainda estava passando o parâmetro de inserção lá do professor Zé Carlos, ó. Por isso que está dando errado, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou passar aqui o parâmetro, ação vai ser igual a leitura. Vou botar aqui, ó, o R. A ação vai ser igual a leitura, certo? E aí ele exibe os dados na tela. Ah, mas agora vamos supor que eu quisesse inserir um novo dado. Então nós vamos colocar assim, a ação vai ser de criação, certo? Que é de create, mas quando eu passo a ação de criação, eu também tenho que informar qual é o nome que eu quero inserir. Então eu vou colocar aqui, ó, e-comercial, para inserir um outro parâmetro, além do parâmetro de ação, eu vou passar também o parâmetro nome, certo? Nome, e vou colocar aqui, da professora Ana Paula de Souza, certo? E vou dar um Enter. Aí sim, ó, ele vai entender que eu estou passando o parâmetro C e aí ele executa essa ação. Se eu estiver passando o parâmetro R, ele vai estar passando essa ação. Então agora que a nossa base está montada, vamos fazer a parte de atualização de dados e vamos fazer a parte de apagar. Vamos fazer o seguinte, quando nós quisermos atualizar uma informação, eu tenho que dizer qual é o usuário que eu quero atualizar a informação, né? Eu tenho que dizer qual que é o ID do meu usuário e tenho que dizer qual é o nome do usuário que eu quero atualizar, né? O nome correto, caso tenha ocorrido um erro. Já vamos fazer dentro da estrutura case, que quando eu quiser uma ação de atualizar, eu preciso passar a letra U. Então aqui na nossa página voltaremos, antes aqui do default, né? Que é se o parâmetro não for passado, nós vamos colocar, se for passado pelo parâmetro U, que é o de update, certo? Então aqui está toda a estrutura para fazer a atualização, tá, pessoal? A gente só vai executar a ação se o ID e o nome foram passados, senão ele não faz nada, tá? Faremos como a gente fez lá na parte de criação. C. Vamos verificar se foi iniciada a super global get. Ele só vai fazer uma ação se o parâmetro ID tiver sido passado, certo? Vamos usar agora aqui o nosso operador lógico E. Além de ter sido passado o parâmetro ID, tem que ter sido passado também o parâmetro nome. Então tem que ter sido passado também e set a super global get nome. Então os dois têm que ter sido passados.
Se passar só o ID ou se passar só o nome, não vai dar certo, tá bom? Então, se os dois não tiverem sido inicializados, ele vai cair no else, né? Vamos começar colocando aqui a mensagem do else. Echo. Não foi possível atualizar. Não foi possível atualizar os dados. Né? Não foi possível atualizar os dados. Agora, se a informação foi passada correto, vamos montar o SQL. SQL. Update o nome da nossa tabela. Usuários. Set. Quais são os dados? O nome tem que ser, entre aspas, simples, né? O conteúdo da super global, nome. Ok, pessoal? Vou copiar aqui, ó. O conteúdo da super global, nome. Para atualizar, atualiza usuários. Define o nome para o que está na super global, nome. Mas não é para atualizar todos os registros com esse nome. É para atualizar somente o registro de um determinado ID, né? Where. Aí se nós vamos identificar, ó, que o ID, usuário ID, seja igual ao que estiver, né, pessoal? No valor da super global ID, ó. Ok? Então é isso que ele vai estar fazendo, ó. Se tiver sido inicializado as duas variáveis, ele vai fazer um update usuários set. Isso aqui é o SQL normal, aquilo que nós tínhamos visto na matéria de banco de dados. Nome igual ao que foi escrito lá no parâmetro, o where vai atualizar o usuário que tem aquele determinado ID, ok? Isso aqui, por enquanto, só montou o SQL. Precisamos agora, pessoal, executar o comando SQL. Vamos pegar a variável db, que é o do nosso PDO, e vamos executar o método exec. O método exec do SQL. E aí ele vai dar uma mensagem. Dados atualizados com sucesso. Dados atualizados com sucesso. Vamos executar agora para ver se vai dar certo. O meu ID era o ID número 1, Luiz Felipe. Eu quero dizer que em vez de Luiz Felipe Silveira, eu vou colocar só Luiz, tá? Vou mudar só para Luiz. Vamos voltar no nosso browser. Então aqui, pessoal, vamos lá, vamos zerar os nossos parâmetros, né? Parâmetro, a ação agora vai ter que ser o, que é do CRUD, né? Update. E o ID, eu vou ter que passar que é o ID número 1. E vou ter que passar que o nome deve ser atualizado para só Luiz. Só Luiz. Certo? Vou dar Enter. Ah, claro. Ele está dando essa mensagem aqui, né, pessoal? Ele continuou dando a mensagem aqui, não foi escolhida a ação. Por quê? O que aconteceu? Lá no nosso VS Code, né? Não colocamos o break, que é a importância do break, tá? Senão ele executa isso aqui e acaba continuando. Ele teria que ter parado aqui, ó. Tá bom? Só isso aí. Vamos voltar aqui para o browser atualizar. Ó, vamos ver que ele já deixou só a mensagem dados atualizados com sucesso. Ah, mas eu quero ver, será que esses dados realmente foram atualizados? Vamos colocar a ação de leitura. A ação de leitura R. Olha lá. O meu usuário Luiz já foi atualizado. Certo? E agora, para remover o usuário, que é o delete, né? A gente vai procurar a ação D. E nessa ação, a gente precisa passar só o ID, tá? A gente não precisa passar o nome, porque ele não vai ser atualizado nenhuma informação, ele simplesmente vai ser apagado, tá, pessoal? Vamos voltar lá então para concluir o nosso método CRUD. Então aqui, se for, vamos fazer mais um case aqui, né, pessoal? Case D, que é de delete. Aí ele vai fazer as ações. Eu já vou até colocar o break aqui, né, para evitar de esquecer depois. Ok? Já colocamos o break aí para evitar o esquecimento. Muito bem, pessoal, ele só pode executar a ação, ele só pode executar aqui essa ação se tiver sido passado o ID. Então eu verifico primeiro. Se foi inicializado a super global ID. Ele só vai executar se foi passado o ID, tá? Se foi passado o ID, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar um SQL que vai ser delete from o nome da tabela,
usuários, where, qual é o ID que vai ser apagado? Where o ID seja igual a o valor da nossa super global ID, né? Do get ID, certo? Então aqui montamos o nosso SQL. Delete from usuários where seja um ID, tá ok? E aí nós vamos executar esse comando. Vamos pegar o nosso PDO, que é lá da variável PDB, e executar o método exec, né? Executamos o método exec com a variável SQL. E se deu tudo certo, nós vamos mostrar na mensagem. Usuário apagado com sucesso. E o ponto e vírgula. Ok? Vou tirar aqui meus espaços. Vou corrigir aqui, tirar os espaços com a mais. O meu alinhamento aqui do U também vou dar uma ajeitadinha aqui, que ficou errado ali o alinhamento. Maravilha. Vamos agora salvar e executar essa ação lá na nossa tela, tá? Então, por enquanto, eu estou lendo esses 3 usuários, ó. Usuário 1, o ID 1 é Luiz, depois José Carlos, depois Ana Paula. Vamos dizer que eu quero apagar aqui o Luiz, ó. Eu quero apagar o usuário Luiz. Então, eu vou vir aqui no meu método vou colocar na minha barra, passar os parâmetros que eu quero apagar, que é o D, e vou também passar o parâmetro que eu quero apagar o ID número 1. Certo? Vou dar Enter e vai dar um erro. Claro, pessoal, porque na verdade o nosso campo para apagar é o usuários ID, não é só ID. Desculpa, eu coloquei errado lá no código, né? Vamos voltar aqui no nosso VS Code, só colocar aqui, né? Ó, o correto é não ID, e sim usuário ID. Certo? Vamos voltar ao usuário ID. Voltaremos lá no nosso navegador. Tá dando um errinho. Atualizamos. Agora sim, ó. Usuário apagado com sucesso. Ok, galera? Então, nós fizemos todos os métodos de CRUD, né? Fizemos todos os métodos de CRUD utilizando o PDO, certo? Claro que o nosso sistema para valer, a gente não precisaria ficar passando parâmetros lá pela nossa barra de navegação. Nós poderíamos utilizar diretamente os formulários, né? Só que, mais uma vez, eu não fiz isso para que a gente não misturasse os códigos PHP com códigos HTML, tá? Eu sei que agora já ficou um pouquinho mais complicado, mas é fundamental, pessoal, que vocês treinem essas ações, tá? Não é tão complexo, é repetitivo, é bem repetitivo a nossa tarefa. Pratiquem bastante, porque isso aqui é a nossa tarefa principal na hora de executar o nosso back-end. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e se gostaram do vídeo, deixe seu like. Até a próxima aula!